Deixa eu dar o meu bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, turma do Sudoeste, continue com a gente, Sul e Extremo Sul, sejam todos muito bem-vindos, é mais uma semana, mais um dia de oportunidades e vamos seguir juntos aqui com mais notícias, os principais destaques da nossa região. São 7 horas e 37 minutos, chega mais pertinho, nós já vamos começar o programa acionando a Silmara Souza, que está no local onde o homem ficou ferido após sofrer um grave acidente aqui em Itabuna. Silmara, o que aconteceu de fato? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia para você, Camila. Estamos sim, praticamente em frente ao local onde esse acidente acabou acontecendo ontem, domingo, por volta das 3 horas da tarde, quando, segundo informações, o Enéas Barbosa, de 19 anos, provavelmente estaria vindo, né, daquela região ali do bairro Santa Clara, em direção ao São Caetano, ou mesmo aqui ao bairro Jaçanã, quando, segundo informações, estaria fazendo algumas manobras bruscas, perdeu o controle do veículo e justamente neste ponto acabou colidindo fortemente com esse poste, Camila. O poste acabou caindo, a gente imaginando aí o impacto realmente muito forte. O poste acabou caindo, a gente ainda percebe, né, a caixinha ali com relação àquela questão mesmo da fiação da internet, alguns fios ainda espalhados aqui na localidade, mostrando realmente a gravidade desse acidente. De imediato, então, a Polícia Militar sendo acionada, SAMU, Corpo de Bombeiros e também o pessoal da CETRAN. O Corpo de Bombeiros, porque imaginava-se, inclusive, que o Enéas estaria preso nas ferragens. Logo sendo verificado que não havia necessidade, que alguns populares que se aproximaram aqui deste local acabaram, então, retirando o Enéas deste veículo, aguardando, então, a chegada da equipe da unidade móvel do SAMU, que acabou realizando os primeiros atendimentos, encaminhando até o hospital de base. Pela gravidade do acidente, inclusive, Camila, imaginava-se até mesmo que esse condutor tivesse ainda problemas mais graves, mas não. O Enéas, na verdade, ele acabou sendo liberado ontem à noite mesmo do hospital de base. Ele teve escoriações leves, sendo imobilizado naquele momento quando a unidade móvel do SAMU chegou por aqui. Teria sido retirada deste veículo por populares. Daí não houve mesmo a necessidade, né, da equipe do Corpo de Bombeiros, mas a gente percebe que foi um acidente mesmo aí com a gravidade. Inclusive, no momento em que ele bateu nesse poste, o poste acabou caindo aqui, fiação está aqui no local. Populares, né, as pessoas que moram aqui na localidade, bem nessa área do bairro Jaçanã, ficaram mais de 6 horas sem energia elétrica ontem, sem esse fornecimento, tendo a necessidade, né, que uma equipe da Coelba estivesse aqui no local e fizeram um serviço aqui por mais de 6 horas para a troca do poste. A gente percebe já que é um novo poste, inclusive, que está aqui no local, porque o outro ficou praticamente destruído, assim também como a frente deste veículo. A informação, Camila, é que o Enéas Barbosa, naquele momento do acidente, inclusive, a documentação, ele não apresentava uma CNH. Então, foi o que acabou citando o pessoal do CETRAN, acabou aí não apresentando a CNH naquele momento. Não se sabe se esse condutor estaria habilitado realmente para dirigir. Ele que trabalha, inclusive, em uma oficina nessa mesma área aqui onde nós estamos, inclusive, que nessa área do bairro Jaçanã, que na cidade de Itabuna, bem próximo. Claro, aqui ainda prolongamento a gente costuma dizer com relação à Avenida Manuel Chaves, mas assim, que ele trabalha nesse local e não se sabe se o veículo utilizado por ele pertence, na verdade, aí a algum dono, né, desta oficina. Também não se sabe de onde estaria vindo, o que supõe, inclusive o pessoal que esteve aqui no local, e que estaria vindo do bairro Santa Clara em direção a essa localidade aqui, o bairro Jaçanã. Mas acabou chamando bastante atenção, Camila, eu volto a dizer, porque esse poste acabou caindo, inclusive, moradores ficaram sem energia por mais de 6 horas, ainda gravidade, e ele deve estar agradecendo a Deus mesmo aí, porque teve apenas escoriações leves. É claro que esse acidente será investigado a partir de agora, o veículo foi removido e encaminhado até o pátio da CETRAN, e é claro que assim que estiver bem, ele precisa ir até a delegacia, porque, na verdade, inicia-se então essa investigação com relação a esse acidente, Camila, porque a gente está falando de 3 horas da tarde e principalmente porque a informação é que ele vinha realizando manobras bruscas aqui nessa localidade. É um domingo à tarde, onde a gente não tem uma movimentação de veículos intensa aqui nessa área da Manuel Chaves. Fala-se, inclusive, que ele estaria fazendo ali o chamado cavalo de pau e colocando em risco a vida de outras pessoas, né? Então, acidente acontecendo, na situação sendo controlada, porque ele foi encaminhado até o hospital e agora inicia-se a investigação para saber realmente o que teria causado esse acidente. Até porque não se tem uma confirmação, mesmo populares afirmando, se ele estaria ou não fazendo uso de bebida alcoólica. Não houve como fazer esse exame aqui no local, porque ele precisou realmente de socorro imediato, sendo encaminhado até o hospital de base. Camila.
Vários detalhes que chamam a atenção, né, Silmara? Mas, sobretudo, a nossa preocupação aqui em alertar de alguma forma no contexto dessa notícia é falar sobre o cuidado com a vida, como nós sempre falamos em qualquer acidente de trânsito. Aí tem possibilidade da questão da velocidade, né, dessa questão das manobras, se estavam sendo realizadas ou não. Fato é que o prejuízo foi grande, poderia ter acontecido algo mais grave, não só com o condutor, mas com qualquer pessoa que passa na via. A gente está mostrando imagens aí do dia do acidente, divididas com imagens atuais. Olha quantas pessoas passam pela localidade. A gente tem um bairro populoso aí próximo, e não só motoristas, não, mas também pedestres. Ali tem um local que foi reformado recentemente, nós mostramos aí como está diferente, espaço para os ciclistas, para a turma que gosta de fazer a caminhada. É um perigo, e a gente está falando de domingo, 3 horas da tarde, minha gente, no meio da tarde. É um perigo aí de fato, por isso que a gente está aqui trazendo atualizações e reforçando esse alerta. É importante que esse caso seja acompanhado. Nós vimos ali que o teste do bafômetro não chegou aparentemente a ser realizado, ele teve que ter uma assistência médica e sofreu ferimentos até mais leves aí em comparação com o impacto que teve esse acidente. É que o carro ficou destruído. A gente está mostrando aqui, Silmara, para o pessoal de casa, realmente o estado que ficou foi impressionante. Te agradeço as informações, a gente segue então acompanhando e reforçando esse alerta. E muito cuidado, viu, minha gente, ao conduzir um veículo aí. Pense sempre não só na sua vida, mas também na do próximo. E na madrugada de ontem, um grave acidente foi registrado na BA-290, foi na zona rural de Itanhem, extremo sul do estado. De acordo com informações da Companhia de Policiamento Rodoviário, uma mulher de 26 anos, identificada como Fernanda Silva de Souza Santos, morreu quando a motocicleta que ela conduzia foi atingida por um carro de passeio. Olha, mais um acidente, hein? Policiais militares foram acionados para registrar a ocorrência e, ao chegarem no local, encontraram a motocicleta ainda em chamas. A mulher próxima ali do veículo, com diversas escoriações. Uma ambulância do SAMU chegou em seguida e constatou a morte da vítima. Ainda segundo a PM, o carro envolvido foi localizado ali parado em uma rua da cidade. De acordo com a Polícia Militar, nem a motociclista nem o motorista do carro de passeio teriam habilitação para dirigir. Olha, a gente está vendo imagens da jovem e outras que impressionam em relação ao fogo, né, que pegou com impacto ali e depois do estado que ficou o veículo ali. Depois que o fogo foi controlado, olha só como ficou. Infelizmente, com mais uma vida perdida para acidente de trânsito. E nós vimos ali 2 casos, 2 detalhes também que chamam a atenção em relação à imprudência. Quando a gente fala em imprudência, não é só manobra perigosa, não. Às vezes ali, né, essa exigência em relação ao documento é porque é algo realmente que prepara. Sabemos que a prática prepara ainda mais, né, o complemento. A gente faz as aulas, né, faz tudo certinho e na rua, com a experiência, vai sendo adquirida ali conforme a gente vai praticando. Mas é necessário. E a gente viu ali que nesse caso aí, parece que as duas podem não ter tido a habilitação ali de fato, né? O que se fala, o que está sendo investigado, essa jovem motociclista acabou morrendo aí justamente depois de colidir com o carro. Foi na BA-290, trecho de Itanhem, e em outras localidades nós já vimos também situações assim. Então, agora é desejar os nossos sentimentos aos familiares e amigos dessa vítima, né? Infelizmente. Um grave acidente envolvendo 3 carros deixou uma pessoa morta e outras 2 feridas na madrugada de ontem. Foi na BR-101, agora no trecho de Itapebi. Mais um. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o Valder Alves de Souza Neto, de 24 anos, conduzia um carro de passeio que seguia para Itapebi. E em uma curva, o veículo invadiu a faixa contrária, bateu de frente com um caminhão. Um outro carro de passeio que também trafegava em direção a Itapebi bateu no carro que era dirigido por Valder Neto, né? E com impacto o carro conduzido pela vítima, saiu da pista e capotou. Ele morreu ainda no local. Era servidor público da Secretaria de Saúde de Itapebi, portanto conhecido na região. Um passageiro que estava no carro com o servidor foi resgatado com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital Regional de Eunápolis. O motorista do caminhão, com placa de Piauí, não teve ferimentos. Então, a gente viu que foram vários veículos aí. Um acidente acontece em questão de segundos e traz consequências maiores do que a gente pode imaginar, não é? Um veículo acabou ali colidindo com o carro maior. O motorista do carro maior nada sofreu, ele está ali, né, um pouco menos vulnerável que os outros. E ainda havia um outro carro que
acabou chocando justamente com o carro onde o condutor estava. Imagine o rapaz que estava com esse servidor, né? O susto que está, o choque que está, além dos ferimentos físicos, né? O susto em relação ao acidente, perdeu o colega também. É mais um acidente trágico aqui na região. Agora, mudando de assunto, não é de hoje que os trabalhadores do comércio informal aqui de Itabuna reclamam das condições da estrutura do shopping popular. De acordo com a categoria, a estrutura está comprometida e não há como continuar trabalhando lá. Vamos entender melhor na reportagem. Comerciantes do Shopping Popular de Itabuna, localizado na Avenida Inácio Tosta Filho, no centro da cidade, estão insatisfeitos com a situação estrutural do estabelecimento. Paredes com infiltração, pintura desgastada, piso danificado e com uma iluminação insuficiente para o ambiente comercial. Nós precisamos de uma visão melhor do poder da nossa cidade, que dê mais condições visíveis para que as pessoas venham para cá. A dona Maria Cristina trabalha há muitos anos no local e disse que até falta o essencial. Um dos banheiros está interditado. Para não causar constrangimento, os próprios vendedores improvisaram outro banheiro. Um ano em manutenção e até hoje nada, a prefeitura não vem fazer nada, está lá com defeito. O pessoal não está, né, os banheiros dos homens não está nem usando o banheiro, porque está usando lá em cima, no outro, provisório, porque não vem, ninguém resolve nada, aqui está um paradeiro também. Malmente a gente que vende aqui, malmente dá nem para despesa. Cleiton é o novo presidente da Associação de Lojistas do Shopping Popular. Ele conhece de perto as dificuldades e pretende pedir apoio a empresas e principalmente ao governo municipal para realizar benfeitorias no local. O movimento a gente não está tendo. Desse mês de junho, maio para cá foi bem um paradeiro. Precisamos de uma divulgação. A fachada, você chegou a ver, a fachada ali está bem apagada. Né? Abandono total aqui. Tinha um ponto de ônibus ali, a gente necessita também de um ponto de ônibus que tiraram ali, tinha um movimentozinho quando tinha esse ponto de ônibus aqui na frente. Aí é isso mesmo, vamos ver se a prefeitura dá um apoio a gente aí, né? Vamos buscar essa prefeitura aí também. O Shopping Popular tem de tudo um pouco: eletrônico, confecções, bolsas, acessórios. Porém, segundo o representante dos trabalhadores, com a precariedade do local, muita gente não frequenta o shopping e outras pessoas não sabem que existe o comércio popular aqui. Colocaram a gente aqui e a gente ficou no abandono, né? A gente mesmo tem que juntar um com o outro aqui. São 50 lojistas aqui, juntar um dá um pouquinho, outro dá um pouquinho para a gente fazer uma divulgaçãozinha, mas não dá. Como você vê, o movimento está fraco, não tem como todo mundo dar todo mês fazer uma divulgaçãozinha. Por isso que a gente está correndo atrás agora nessa nova gestão aí para ver se consegue um apoio. Lembro como hoje dessa expectativa em relação à mudança, as preocupações que cercavam esses trabalhadores, nem todo mundo quis migrar para este novo local e os que foram ainda com receio, né, pensando nos desafios. E agora a gente está vendo um cenário não tão diferente. E isso aí, ouvindo os depoimentos dos próprios trabalhadores. Quem vive ali no dia a dia é quem sabe real as necessidades. E ali, somado com as autoridades, a gente faz o quê? Tenta trazer um resultado ainda melhor. Por isso que a gente está trazendo aqui na reportagem, no sentido de fazer um chamado mesmo. É algo natural mesmo, no sentido de fazer um chamado para que juntos eles consigam encontrar uma solução aí que sirva para todos, porque nós sabemos que quem se beneficia não são só os trabalhadores, é a economia da nossa região, da nossa cidade. E o quanto Itabuna é referência aí para outros municípios que vêm aqui nos visitar, que vêm aqui para comprar no nosso comércio. E tem que ter uma condição devida, né, minha gente, para isso funcionar na prática. Não dá para ser em qualquer lugar, não dá para ser de qualquer forma, em qualquer condição. Por isso, esses comerciantes aí do Shopping Popular estão reclamando, né, pedindo melhorias em relação às condições, principalmente da estrutura. É um local que pode ser bem localizado, tudo bem, mas pode melhorar ainda mais e movimentar essas vendas, né? Sabemos que é tão desafiador, esse momento é difícil, né? É complicado, a gente veio de uma pandemia complicada e que ainda traz desafios, então nossa economia precisa sim dessa atenção e especialmente aí, os comerciantes do Shopping Popular estão fazendo esse chamado aí, portanto, para as autoridades e a gente reforça aqui, ó, tem banheiro, né, minha gente, o mínimo, isso é o mínimo, tanto para os funcionários quanto para quem está frequentando o local. Aqui na Bahia, 2 casos de varíola dos macacos já foram confirmados. Não é motivo para desespero, mas os especialistas alertam sobre a necessidade de ficar atento aos possíveis sintomas da doença.
As manchas avermelhadas pelo corpo também são sintomas da varíola dos macacos. A doença já chegou ao Brasil e na semana passada tiveram 2 ocorrências na Bahia. A Secretaria de Saúde da Bahia já confirmou o 2º caso de varíola dos macacos. O paciente mora em Salvador, mas fez uma viagem para fora do país. Um caso já foi descartado, outros 4 estão em análise. A doença tem cura, mas é preciso procurar um médico assim que os primeiros sintomas se apresentarem. Ela se apresenta com um quadro de febre, dores musculares, dor nas costas, fadiga, falta do apetite e após o primeiro episódio de febre, de 1 a 3 dias após o primeiro episódio de febre, podem aparecer erupções cutâneas, feridas na pele. Além disso, também o aumento dos gânglios linfáticos, né, podem acontecer nos pacientes acometidos pela varíola dos macacos. Os relatos sobre a doença começaram em maio deste ano, com casos em países da Europa. Mesmo assim, algumas pessoas desconhecem a varíola dos macacos. Ouvi falar até que eu ouvi, agora saber assim eu evito um pouquinho de pegar e ficar entrando em detalhes, entendeu? Eu só vejo falar assim, mas até o momento a gente não tem noção do que seja realmente. Já ouviu falar sobre a doença, né? Já sim, em alguns noticiários a gente veio falando da doença, que já está chegando aqui na Bahia, mas até aqui na nossa cidade, graças a Deus, ainda não tem nenhum caso. Eu não sei muito a respeito não, entendeu? Mas é algo para a gente estar se estudando para se evitar, né? Não ser pego desprevenido como foi com o Covid. O infectologista esclareceu que a patologia não é transmitida pelo macaco. Essa varíola dos macacos, ela tem esse nome, mas na verdade ela tem como reservatório roedores das florestas tropicais da África. Até agora nós não temos aí uma identificação de animal transmitindo para seres humanos aqui no nosso país. Então o que nós podemos dizer é que a transmissão, que ainda não é muito bem esclarecida, ela pode acontecer através do contato com animais reservatórios e também pode acontecer de pessoa a pessoa, se houver um contato próximo com essa pessoa, né? Contato inclusive sexual, contato com secreções do corpo, contato inclusive com objetos contaminados, né? Lençóis, fronhas, travesseiros. Se houver também material contaminado, a transmissão pode acontecer. Nós estamos falando aí desse contexto que é relativamente novo aqui para a gente, por exemplo, né? São 2 casos aí confirmados na Bahia e como falamos inicialmente, ele já chamando a reportagem, sempre que falamos de uma doença, não é no sentido de trazer um alarde, mas de trazer informação, porque conhecimento é poder, viu, minha gente? É uma forma de se prevenir, de ficar atento, de entender como é que funciona na prática, até de evitar preconceito também, né? Nós sabemos que dentro de um contexto de uma doença existem desafios, os sintomas físicos, a forma de transmitir, como é que funciona na prática, muitas dúvidas que surgem nesse sentido. E a gente entendeu um pouco mais, vocês viram, né? Ali nas ruas, o pessoal foi bem sincero, gostei, falou, um salário não sei, prefiro não ficar muito atento ali, mas é bom sim, tá? Ficar atento, ficar de olho nas informações, a gente está sempre atualizando e, sobretudo, ficar de olho nos órgãos oficiais. Hoje a internet é bem delicado, a gente tem que ter cuidado com o que a gente compartilha. Tem muito alarde ali, muito pânico que é instalado ali por falta de informação. Então, fique de olho nas fontes oficiais. A própria Secretaria de Saúde aqui do Estado da Bahia também está trazendo essas atualizações, não só de confirmação do caso, mas também de orientações ali para que a gente adote no dia a dia e evite não só esta, mas também outras doenças. E assim como também o cuidado em relação à Covid que continua, tá? Vacinação e tudo mais. A varíola aí, portanto, está sendo atualizada com 2 casos no nosso estado da Bahia. Informações da Secretaria de Saúde do Estado, mas não motivo de pânico ainda, tá? A gente está sempre trazendo informações para que você de casa fique um pouco mais consciente, seja através da forma de transmissão ou a forma de prevenção, tá certo? Agora você acompanha imagens ao vivo lá da movimentação na Avenida Princesa Isabel, aqui em Itabuna. Como será que está o trânsito, hein? Está movimentado, né? Segunda-feira, mais uma semana começando. Rotina também, são 7h56. Apesar de muito movimentado, está bem tranquilo por lá, né? Deixa eu ver aqui, acompanhar. O sentido maior está centro da cidade, né? Que está com um fluxo maior no sentido centro da cidade, mas está fluindo normalmente. E o tempo, hein?
E ó, tô achando que esse tempo vai continuar instável ainda. Dessa vez a chuva demorou de passar, né, minha gente? Tá um friozinho gostoso. Ontem o sol até apareceu durante o dia, mas depois, mais tarde, o tempo já fechou de novo. E acredito que assim deve permanecer ao longo dessa semana, tá certo? Mas por enquanto sem sinal de chuva, tá? Vou para um rápido intervalo e volto já já com mais notícias. Um instante só. Já de volta com o Cabralha no ar. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. São 8 horas, ainda tem muita notícia para rolar. Continue aqui com a gente desde já. Para quem está desde o comecinho também, muito obrigada pela sua companhia. E que tal participar com a gente, mandando aquela foto, mostrando que está acompanhando o Cabralha no ar. A gente ficou muito feliz de ver o rostinho de vocês, uma forma de se sentir mais perto. 73999270563. O telefone está aqui na tela já, ó. Fábio e a Beli estão colocando aqui para a gente. Vocês podem participar, né? É só dizer qual o nome e a cidade onde está falando. E além das fotos, dá para mandar os vídeos para o nosso quadro Direito do Consumidor. Essa semana vai ao ar todas as quartas-feiras, com o Dr. Geraldo Calazan Júnior aqui no estúdio. É só mandar uma pergunta assim, ó, com o celular na posição horizontal, ou seja, deitado, mandando qualquer pergunta sobre direito do consumidor, alguma dúvida, alguma situação complicada que você teve durante uma compra, manda pra gente que a gente já vai se ajudar, né? Quem sabe essa semana ainda sua pergunta já não é exibida aqui com a gente, tá bom? Então você pode mandar sua foto, seu vídeo, da forma que achar melhor. Agora, olha só, uma mulher foi encontrada morta às margens da BR-101, foi no trecho de Teixeira de Freitas. A gente volta a falar com a Silmara Souza, que vai trazer todos os detalhes sobre esse caso. Silmara, é com você. Pois é, Camila, é mais uma situação de violência contra a mulher que chama atenção. O corpo da Jusceli Martins dos Santos, de 37 anos, foi encontrado na madrugada de ontem, né, por volta das 4h15 da manhã, a cerca de 200 metros, né, da ponte da Prainha, que chama atenção que estava encostado, Camila, em um pé de manga. Como você mesmo citou, as margens da BR-101, a cerca de 2 quilômetros aí de Teixeira de Freitas. De imediato, né, os patrulheiros da Polícia Rodoviária Federal, então, eles foram acionados para o local, acionaram também o Departamento de Polícia Técnica, o corpo foi removido, encaminhado até o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas e, é claro, necrópsia será realizada aí para poder identificar realmente as causas do acidente. Como estava nua, Camila, agora vai se investigar também exames mais detalhados para saber se ela teria sofrido algum tipo de abuso, né? É isso que vai ser investigado. Claro que a família sendo informada logo de imediato com relação ao corpo dessa senhora. E a partir de agora também investigando, volto a dizer, se ela sofreu algum tipo de abuso, há quanto tempo que ela teria saído, com quem acabou saindo. Tudo isso começa a ser investigado, Camila, pela Delegacia de Homicídios, responsável com certeza na cidade de Teixeira de Freitas, para tentar identificar quem seria o criminoso ou mesmo os criminosos. É que estamos falando de uma mulher encontrada nua, bem próxima à prainha, né? A ponte da Prainha. Teria saído com amigos, né, para uma situação de lazer. O que realmente teria acontecido? Estaria envolvida com alguém? Seria com essa pessoa, na verdade, que ela teria contato? Tudo isso começa a ser investigado a partir de agora, mas o que será crucial realmente para essa investigação, Camila, é saber principalmente se essa mulher sofreu algum tipo de abuso e o que realmente teria provocado, então, é a morte, né, dessa senhora encontrada ontem, que a gente lamenta mesmo ter que divulgar, infelizmente, mais a situação de mais uma mulher provavelmente assassinada. É isso que está sendo investigado a partir de agora. Retorno com você, Camila. Obrigada, Silmara, pelas informações. São realmente uma situação ainda cercada de mistérios, mas não deixa de chamar a atenção pela forma violenta em que ela... os sinais, né, de possíveis violência, na verdade, em que ela foi encontrada. Primeiro, porque estava despida. E segundo, que outras consequências também podem ser descobertas aí após essa perícia. Olha aí, a gente está acompanhando a imagem. Parece que o clima estava instável por lá, não sei se era madrugada, o momento exato ali, eu não consegui ficar atenta a esse detalhe ainda, mas foi bem pertinho da BR-101, existe uma estrada ali nas proximidades que dá acesso à prainha, enfim, e mistério mesmo para saber com quem ela poderia estar, quem poderia ter feito e qual seria essa motivação, se de fato poderia ser um crime sexual e depois ela acabou abandonada nesse local, já deixada sem vida, mas olha, minha gente, não deixa de realmente assustar. De chamar a atenção aqui é o que a gente sempre fala aqui, de quanto as mulheres ainda são vítimas de violência em diversas circunstâncias. E essa, infelizmente, foi a mais extrema, né? Ela foi encontrada já sem vida e agora a polícia faz toda a investigação. A gente viu que
todo o local foi cercado, ali os peritos eles fazem uma caminhada, já dão uma analisada ali, encontram vestígios, se tinha vestígios de sangue, se as roupas dela poderiam estar por perto ou não. Eles fazem aquela varredura ali na região, não só no local exato onde o corpo foi encontrado, mas ali em todo o entorno, para poder buscar detalhes e investigar esse crime. E aí o inquérito é aberto para que, de fato, todos esses detalhes sejam investigados. O setor de shopping centers registrou a 13ª alta mensal consecutiva, segundo informações da Associação Brasileira de Shopping Centers. A notícia é excelente, né, para os empresários do segmento, porque isso mostra que os prejuízos causados pela pandemia estão começando a ficar para trás. Notícia boa agora. Lojistas e comerciantes do shopping Jequitibá de Itabuna comemoram os resultados positivos das vendas. Isso porque o shopping está entre os grandes centros comerciais que mantiveram o crescimento econômico depois da retomada após 2 anos de pandemia. De acordo com a Associação Brasileira de Shopping Centers, o setor cresceu em vendas somente no mês de abril deste ano, mais de 80%. É muito bom, isso mostra uma retomada aí total do comércio. A gente sente que o fluxo de visitantes aumentou e vem aumentando a cada dia, então registrando sim essa alta aí nas vendas. Caroline é lojista. Ela percebeu o avanço das vendas durante todo o período pós-pandemia. A comerciante acredita que, com a aproximação da data do Dia dos Pais, haverá um crescimento ainda mais de forma considerável, principalmente para o segmento de cosméticos. Para o Dia dos Pais, em especial, as opções de presentes para todos os tipos de pais, seja os pães, que são as mães, são os avós. Hoje, quando falo em cosméticos, a expansão, a quantidade de produtos disponíveis para o cuidado masculino aumentou bastante. O homem hoje ele tem esse cuidado, em se autocuidar. Então, itens de cosméticos, tanto para perfumaria, tanto para o cuidado corporal, nós temos em grande escala hoje, crescendo ao longo dos anos. E se depender da Amanda, a compra do presente é certa. Ela nunca deixa passar a data sem presentear o pai. Todos os dias é o Dia dos Pais, né? Mas a gente sempre quer agradar, fazer alguma coisa para os nossos pais, para o meu pai principalmente, né? Porque além de um pai, é um herói para mim. E estou olhando aqui as coisas, os preços estão razoáveis, e aí eu vou levar alguma coisinha aqui. Ele vai gostar? Vai, com certeza. Ah, eles merecem, não é mesmo? E agora ainda tem um detalhe, porque a gente sabe que na época de datas assim comemorativas, como Dia dos Pais, Dia das Mães, enfim, outros, sempre tem uma condição legal, campanhas diferenciadas, às vezes uma porcentagem de desconto, algum brinde, algo legal mesmo para que os dois lados saiam muito felizes, né? Tanto os vendedores quanto os clientes. E além de tudo, todo esse contexto aí das datas comemorativas, tem liquida, né, minha gente? Esse mês aqui eu já vi muitas lojas com promoções e descontos bem legais e que são somados até com a ferramenta do online. Aí quem compra pelo aplicativo, que vai pelo site ou que pede uma entrega pelo delivery, aí tem uma condição diferente, por aí vai. E trazer uma notícia positiva como essa aqui é muito importante. Falávamos agora há pouco aí de desafios lá na região central da cidade e tem que ter sim uma atenção, minha gente. Nossa economia funciona aqui como uma referência para outros municípios também e trazer esse levantamento aí é sinal de que a gente pode sim melhorar ainda mais, né? Notícia boa aí para a nossa região, coisa boa. Secretaria Estadual de Educação, abriu as inscrições para cursos técnicos de nível médio gratuitos. As inscrições seguem até o dia 24 e quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Ana Colibri. Vamos com ela? Ana, é com você. Oi Camila, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Cabralha no Ar. Pois é, viu? E as inscrições ficarão abertas aí até o dia 24 de julho. A Secretaria de Educação do Estado abriu essas inscrições com mais de 7.000 vagas em 32 cursos técnicos de nível médio gratuitos, ofertados aí na forma de articulação subsequente ao ensino médio. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico disponível no portal. As vagas são distribuídas em 97 unidades de ensino de 78 municípios, envolvendo os 27 territórios de identidade do Estado.
Podem se inscrever os candidatos que concluíram o ensino médio na rede pública de educação no âmbito federal, estadual ou municipal, ou que tenham aí cursado o ensino médio na rede pública de ensino. Para quem foi aluno da rede privada, é necessário ter sido bolsista integral. Os estudantes inscritos participarão de um sorteio eletrônico no dia 26 de julho, com o resultado divulgado no mesmo dia. Os selecionados, então, deverão efetivar a matrícula nos dias 28 e 29 de julho. Para conferir a lista completa de cursos e fazer a inscrição, é só acessar o site www.educação.ba.gov.br. Camila, retorno contigo aí dos estúdios. Obrigada, Ana. Então, educação.ba.gov.br. Sempre nós aproveitamos aqui para trazer oportunidades para você aí de casa e lembrar de prazos, né, regrinhas, tudo certinho. Então, conferindo lá no site que não vai ter erro, tá certo? As inscrições já estão abertas. Oportunidade é sempre bom de conhecimento. Ontem, a Igreja Universal do Reino de Deus realizou a entrega de cestas básicas e ofertou vários serviços para os moradores do bairro São Roque, aqui em Itabuna. Vamos ver na reportagem? Moradores do condomínio Pedro Fontes 1, em Itabuna, tiveram uma tarde de domingo bem diferente. Centenas de pessoas foram amparadas pelo trabalho social da Igreja Universal do Reino de Deus. A iniciativa foi do grupo Unisocial. Foram oferecidos serviços como aferição da pressão arterial, orientação jurídica, corte de cabelo e um atendimento completo voltado para cuidados com a estética. Hoje tem um evento aqui, eu quero ficar bonita, arrumar cabelo, fazer tudo. Muito bom. Tava precisando aqui é muito parado, tá muito bom. O evento tá ótimo. Já o seu José, olha aí, só quis saber de relaxar. A massagem estava tão boa que quase dormiu. Tá ótima. Tá ótima essa massagem aí, irmão? Tá ótima. E Deus que abençoe vocês, que tá tendo esse mutirão aqui por causa que a gente... Agora sim, não vai dormir não, viu? Não. Dá pra relaxar, tá quase dormindo, né? Com certeza, dá, exato. Tá gostando mesmo? Tô gostando. Para os voluntários do Unisocial, o trabalho assistencial é gratificante. Tudo é feito com amor ao próximo. É uma gratidão fazer esse trabalho voluntário para ajudar as pessoas, né? As pessoas carentes que precisam de uma ajuda. E é gratificante nós fazer esse trabalho, ajudar as pessoas. No evento assistencial, as pessoas também receberam roupas, lanches como arroz doce. Cestas básicas foram também distribuídas, mais de 100. A dona Adriana ficou feliz em receber a dela. Segundo a dona de casa, o mantimento chegou em uma boa hora. Tava precisando dessa cesta básica, chegou na boa hora. Eu fico grata. Tá difícil em casa? Tava. A alimentação estava um pouco faltando lá? Sim. O pastor responsável pelo trabalho do Bloco da Universal em Itabuna ressalta que a igreja realiza eventos como esse em vários lugares do país e do mundo, em comunidades carentes, no intuito de ajudar. A gente entende que nesse momento de crise, esse momento difícil que a sociedade tem passado, o planeta todo tem passado, a gente entende que há pessoas que não têm condição das coisas mais básicas, que é um corte de cabelo, não tem condição de pagar um tratamento, né, de beleza, coisas assim simples do dia a dia, mas que é difícil para elas. Até o alimento tem dificuldade de comprar. Nós viemos mostrar que nós nos importamos com elas, que elas não estão sozinhas e fazendo o papel da igreja, que é dar auxílio às pessoas menos favorecidas da nossa sociedade. A igreja é uma entidade de serviço essencial nesses momentos de crise. Se não fosse a igreja, o que seria dessas pessoas? Não é verdade? Então nós estamos aqui para mostrar isso, tanto para eles, que eles não estão sozinhos, e para a sociedade, a importância do trabalho da igreja nesses momentos de crise que nós estamos atravessando. Durante o evento, as pessoas também receberam uma assistência espiritual por meio das orações e a ministração da palavra de Deus, levando fé e esperança a todos, independente do crédulo religioso. A gente vê que as pessoas estão com sede, fome e sede, não só do alimento material, mas principalmente da palavra de Deus. Você sabe que um dia, está escrito, né? As pessoas vão atravessar os oceanos
em busca da palavra de Deus e não vão conseguir achar. Nosso Deus, ele já deixou claro, buscar o Senhor enquanto está perto, buscai a Ele enquanto puder achar. Significa dizer que um dia as pessoas vão querer ter esse momento, vão querer ouvir essa palavra e não vão poder. Então, enquanto a gente pode, vamos buscar, vamos lutar. E você também, que tem prazer nesse trabalho, você pode ser um voluntário. Procure a Universal mais próxima da sua casa, leve 1 quilo de alimento não perecível, se coloque à disposição de ser um participante desse importante trabalho de assistência aos menos favorecidos da nossa sociedade. É muito bacana, a gente acompanhou inúmeras iniciativas, seja através de localidades, bairros, instituições, nos próprios presídios em si. Sabemos o quanto essas iniciativas, ações sociais, são importantes para toda a comunidade. E como foi dito aí também na reportagem, aquela perspectiva do alimento não só do ponto de vista material, mas também o espiritual, o que aquece aquilo que a gente fala, né, que deixa o coração quentinho. É justamente em relação à consequência desse trabalho social. A ação aconteceu ali no bairro São Roque, em Itabuna, muita gente ali participando. A mulher, essa parte da massagem aí foi divertida, né? Mas é isso, pode ter certeza aí que o pessoal não vai esquecer dessa ação e que com certeza fez a diferença na vida de muitas famílias, não só nesse fim de semana, mas em muitos outros em que ações como essa foram realizadas, e a gente sabe que não para por aí. Muita gente pode ajudar, pode colaborar, seja através de doações ou através do trabalho mesmo, voluntariado, que é muito importante. E agora, que tal participar com a gente aqui? Ainda dá tempo, viu, de garantir aquela selfie, mostrar que está acompanhando Cabral no Ar, que tal? Manda pra gente, 739-9927-0563 é o telefone para contato. Já estou aqui na pose esperando, a Dona Hortência também já está ali, ó, aguardando os cliques de vocês. Manda, não esquece de dizer qual é o seu nome e a cidade onde está falando, tá? Mas corre, para dar tempo a gente mandar exibir ainda hoje a sua foto. Enquanto isso, eu vou para um rápido intervalo, mas eu volto daqui a pouquinho. É rápido, um instante só. Já de volta com o Cabral no Ar, 8 horas e 21 minutos. Como é que tá o clima, como é que tá o tempo aí na sua cidade? A gente está começando aqui em Itabuna, ainda com a chuvinha, né? Um tempo instável por aqui, mas a gente vai de notícia, começando a semana juntinhos e bem informados. Desde já, mais uma vez, é sempre bom ter a sua companhia. O Itabuna Esporte Clube jogou no último sábado lá em Piauí, empatou com o time de Jequié em 1-1 pela semifinal da Série B do Baianão. No próximo domingo, o time vai jogar pela segunda vez contra o ADJ, né, em Jequié. É aquele jogo de volta que a gente diz, né? Vale a torcida para que os meninos consigam, aí, portanto, a vitória e avancem para a final da Série B do Baianão. Nós, inclusive, mostramos uma reportagem sobre o time aqui na semana passada. O pessoal está muito empenhado, viu? Treinando bastante na esperança de trazer esse título para a gente. Então, vamos recapitular aqui. Nós mostramos aqui na última semana a turma ali os torcedores ali junto com o Dragão do Sul, não é isso? Não é isso, Xuxa? Xuxa que estava fazendo a reportagem aqui comigo, o Wellington da Paz. A gente estava mostrando a empolgação. Vocês precisam ver. Tem muita história. Imagine, são décadas, né, minha gente, de história, um time tradicional. E o pessoal estava com sede, viu? Com sede de esporte, de relembrar os velhos tempos das caravanas, inclusive, até porque nesse primeiro jogo mesmo eles tiveram que fazer em Piauí. Ainda não está, por exemplo, aqui o Luiz Viana Filho, né, ainda não pode acontecer a partida para eles receberem aquele jogo dentro de casa, né, como a gente diz. Então, o pessoal lá de Piauí cedeu para eles e por lá teve a partida. Foi 1-1 e agora, Camila, como é que fica? Calma, ainda tem o jogo de volta. Eles estão nessa expectativa aí justamente para tentar ter acesso à Série A. Isso seria excepcional, já pensou? Voltar às atividades, né? Voltar aos campos e ainda ter um acesso diferente, porque até então, quando eles pararam de jogar, estavam na Série B. E agora continuam nessa Série B, mas ainda com a possibilidade. Essa disputa aí dos 12 times aí dentro da série é justamente para conseguir ter acesso à Série A do Campeonato Baiano. E já pensou, se tiver uma notícia dessa aí, um retorno como esse aí, seria incrível. Então, está naquela perspectiva de semifinal da classificação, a gente vai desejar boa sorte nesse jogo de volta aí contra a ADJ.
Agora eu vou conversar com um especialista em gestão financeira, o Hélio Dene. Nós vamos falar sobre educação financeira aqui, trazer várias dicas para quem está começando, para quem ainda quer começar, vocês vão ver. Vamos dar as boas-vindas para ele? Bom dia, obrigada por aceitar nosso convite. Bom dia, eu que agradeço aí pelo convite. Então, vamos começar com aquela pergunta básica, o que é educação financeira, né? É algo importante da gente entender. Bom, a educação financeira, na verdade, fugindo um pouco da teoria, da didática e tudo mais, ela seria organizar suas finanças, né? Seria conhecer, controlar e organizar suas finanças. Entender o que é necessidade, o que é investimento, o que é um gasto, o que é uma despesa, para que você possa fazer o bom uso do seu recurso financeiro. Isso seria uma educação financeira. Quando a gente fala de educação financeira, então, não tem um público específico certo. Acho que todo mundo, na verdade, poderia entender de alguma forma. Isso ainda é desafiador para muita gente também. Sim, com certeza. Na verdade, a gente deveria pensar que a educação financeira ela deveria ser uma obrigação na escola infantil ainda, né? Quando você passa do ensino fundamental, Fundamental 2, seria muito interessante que nós tivéssemos já essa questão da educação financeira. Porque é a partir desse momento, a partir de quando a criança começa a lidar com o dinheiro, que ganha R$1, R$2 para fazer alguma comprinha lá, que ela precisa entender que aquilo vai ser para o resto da vida. Ou seja, eu preciso saber mexer com o dinheiro, porque o dinheiro é tentador de gastar, mas é muito difícil de ganhar. Então, a partir desse momento de que a criança começa esse contato com o dinheiro, ele já deveria entrar num processo de educação financeira. E aí a gente teria o papel da escola como ajudante, né, nesse processo, e dos pais principalmente, né, criar algumas rotinas para que a gente pudesse já ir trabalhando esse processo na criança e até ela chegar adulto. Com certeza a gente teria muito menos problema do que a gente tem hoje. Tá? A gente conseguiria ter uma noção assim da idade, mais ou menos, em que essa turma já teria uma noção mesmo dessa importância da educação financeira? Olha, eu acredito que se a gente começar a trabalhar entre 5, 6 anos desse pessoal aí, ele já consegue ter uma resposta muito melhor a partir da adolescência. Né? Já sabe o que é certo, o que é errado, como que precisa do dinheiro para comprar aquilo. Porque muitas vezes ali a criança no início tem aquela consciência de que tem o desejo, mas ainda não tem a consciência de que aquilo custa algo. Mas com o tempo, com esse processo, já dá para perceber, né? Já sim. Existem ferramentas que você pode utilizar já no seu dia a dia junto com os seus filhos, né? Já que a escola a gente não tem uma grade curricular que favoreça a educação financeira. Mas você pode criar rotinas como, por exemplo, ir ao mercado com ele para que ele possa, disponibiliza um valor para ele, para que ele possa gastar. Então, a partir daquele momento, ele começa a perceber que, por exemplo, R$10 não vai dar para comprar tanta coisa quanto ele pensava que daria. Hoje em dia, então, né? Hoje em dia, principalmente, né? Então, ele vai começar a ajustar as suas necessidades, né, os seus desejos, àquela quantia que ele tem disponível. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente tem aí os computadores em casa, os tablets e tudo mais. Se a gente pudesse criar uma ferramenta, uma planilhazinha, onde você dá uma mesada para a criança e ele vai abastecendo essa planilha de acordo com os gastos que ele vai ter. E nesse processo, você colocar, por exemplo, que ele tem que reservar um percentual daquele dinheiro que ele tem para uma poupança, você já começa a criar um fundamento da educação financeira. Né? Agora, como que a gente pode colocar em prática dicas para controlar mesmo os gastos, né? Como é que isso deve funcionar na prática? Essa é uma pergunta interessante, porque você primeiro tem que ter conhecimento dos seus gastos, né? E quando você passa a ter conhecimento dos gastos, você começa a perceber aquilo que é essencial e aquilo que é supérfluo. Então, quando você cria planilhas, quando você cria, inclusive, se possível, acrescentar gráficos nessas planilhas, você consegue detalhar cada gasto que você tem, você começa a perceber o que é e o que não é essencial. Quando eu dou aula, por exemplo, eu cito uma situação que é muito comum da gente vivenciar. Então, o ano tem 200 dias letivos. Né? Se você pegar e fizer um lanche de R$3 por dia, aí você vai dizer, mas é só R$3 por dia. Mas no final do ano dá 600. Né? Então, são R$600 que você está gastando com alguma coisa que talvez não seja tão essencial para você naquele momento. Mas é R$3 por dia.
mas R$600 por ano que você pode estar fazendo alguma outra aplicação desse recurso financeiro. Né? Já paga uma conta Já boa paga aí, uma né? conta Já boa, paga com uma conta certeza. boa. Mas aí normalmente tem aquela divisão entre as despesas fixas, tem que ter cuidado com o que está gastando, por exemplo, com cartão de crédito, que é uma ferramenta que é muito boa, mas também muito perigosa. E a gente pode também colocar metas nesse sentido de, olha, esse mês aqui eu vou economizar X. Isso também dá para colocar em prática? Dá sim, dá. Você falou do cartão de crédito. O cartão de crédito é uma ferramenta excelente para quem tem controle. Né? Por que é excelente? Primeiro porque você consegue visualizar todos os seus gastos. Então, você consegue controlar melhor, visualizar com o que você está gastando. Hoje, a maioria das faturas de cartão, inclusive, já vem com um demonstrativo do que você está gastando mais. Se é com a educação, se é com lazer, se é com roupas. Então, ele vai distribuindo, através de gráficos, como é que estão os seus gastos naquele cartão de crédito. Então, ali é muito bom se você tiver controle, se você tiver disciplina, porque você consegue acompanhar. E com relação à disponibilização de um recurso para uma poupança, a partir do momento que você já tem o conhecimento do que você gasta, já sabe quanto você ganha, você consegue criar mecanismos de disponibilizar algum percentual para que você faça uma poupança. A gente fala poupança porque é o mais tradicional, né, de aplicação financeira aqui no Brasil. Sem perigo, baixa rentabilidade, mas ainda assim é costume do brasileiro fazer poupança. Então, deveria ser um pouco mais incentivado, né, ter uma rentabilidade um pouco maior, para que você tivesse, de fato, uma tendência a fazer a aplicação de poupança, mas tudo isso vai ser definido a partir do momento em que você consegue disponibilizar alguma coisa do seu recurso para isso. Né? Tem pergunta chegando pelo WhatsApp, interessante ter 2 contas bancárias diferentes, por exemplo, para o recebimento de 2 salários, ou seja, para não misturar os pagamentos, as contas, isso faz sentido na prática, não? Olha, acredito que não, tá? Mesmo porque você vai estar pagando 2 tarifas bancárias, né? Então, isso já é um gasto, talvez não tão significativo, mas é um gasto desnecessário. O ideal seria que você fizesse realmente um controle seu, não necessariamente uma conta separada da outra. Né? E acho que o desafio maior aí é quem tem empresa, né? Para poder dividir, saber o que o dinheiro é seu e o que é da empresa, né? Acho que esse é um desafio maior. Quando a gente estuda contabilidade, inclusive, existe um princípio chamado princípio da entidade, que ele fala exatamente o seguinte: o que é da empresa, o que é seu, né? Então, não existe uma mistura dos patrimônios, não existe uma mistura dos recursos. E você é funcionário da empresa, mesmo você sendo sócio, né? É funcionário no sentido de folha de pagamento, você tem que ter o recebimento da empresa. Então, um dos pontos cruciais nessa questão do empresário é que ele adote um prolabore e siga isso. Hélio, mas qual seria meu prolabore ideal? A princípio, seria aquilo que você tem necessidade de gastar no mês, as suas despesas necessárias. É como se ele definisse um salário para ele, uma meta de salário ali para ele. Eu preciso de X e não quero tirar mais do que isso para continuar investindo na empresa. Exatamente isso aí. E aí, no final, a do período, aí você pode ter o período de um ano, ou o período trimestral, você fazer a distribuição de lucro, porque aí você consegue equilibrar as contas da empresa e as contas suas também. No fim das contas, a pessoa acaba ganhando também, né? A gente espera que sim, né? A pandemia não está tão fácil assim, não. Verdade, verdade. Nós falamos aí também, podemos falar sobre dicas aí para começar a organizar o que receber, o que se gasta também aí na prática? Sim. O ideal é assim, se a gente fosse falar para uma empresa, o ideal seria que ela tivesse um fluxo de caixa. Uma planilha, o fluxo de caixa é uma ferramenta financeira em que a gente vai demonstrando e projetando, inclusive, aquilo que você tem a gastar. Sim. E a receber, lógico, né? Para a pessoa física, seria a mesma coisa. Se a gente conseguir montar um fluxo de caixa para nós, a gente consegue visualizar os nossos gastos, consegue disponibilizar de forma melhor o nosso recurso financeiro e consegue acompanhar de forma que a gente tente ficar dentro daquele orçamento que já foi pré-estabelecido. A gente chegou a citar a poupança, né, usando esse termo de uma maneira geral, mas
aquela famosa reserva, né? Como que a gente sabe ali o quanto, tanto para uma pessoa física, né, uma pessoa comum, quanto para uma empresa, como que a gente vai entender qual que é, de fato, essa reserva necessária? Seja em valor, em momento, enfim, que momento planejar? Os especialistas recomendam que a gente tenha, pelo menos, a reserva de 1 mês, né, para que a gente possa dizer assim, ó, estamos mais ou menos seguros. Na prática, isso vai um pouquinho além. A gente precisa aí de uma reserva que nos permita viver pelo menos 1 ano. Para as pessoas que são assalariadas, a empresa não é delas. Então, a qualquer momento, você pode ter uma redução de pessoal, você pode ter o fechamento de uma empresa, você pode ter uma demissão involuntária. E aí, o que é que acontece? Você tem os recursos do governo, por exemplo, o seguro-desemprego, você tem o FGTS que você pode sacar para se manter durante um determinado período. Mas o ideal é que, além desses recursos do governo, você também tenha pelo menos 1 ano de reserva, para que você consiga se manter caso você não consiga um emprego dentro desse prazo, né? E aí, para juntar essa reserva, como é? Estabelecer uma meta cada mês, juntar uma quantidade? Como é que vai ser isso? Sim, o ideal principal de tudo seria a disciplina. Porque eu ganho pouco, não dá para reservar. Dá, a gente já sabe que dá um pouquinho. Pode ser que não seja muito essa reserva mensal, mas você consegue cortar algumas coisas que são supérfluas no seu dia a dia e ir juntando aos pouquinhos. É lógico que vai depender muito da questão do salário, né? Da remuneração que você tem, que pode ser baixa, e aí você vai ter que reservar uma quantia um pouco menor ou muito menor, ou se você tem um salário razoável e você consegue reservar um pouco maior. Mas, fundamentalmente, a gente está falando aí de disciplina. A gente precisa ter disciplina. Já que tem tantas dicas, tantas informações ali que podem ser colhidas, qual que é a mensagem que a gente pode passar para o pessoal? Olha, eu quero ter um pouco mais de consciência. Tem que ser através de uma consultoria, tem que buscar dicas, tem que se capacitar. Qual que é a dica aí para a empresa ou para a pessoa física também? Para a empresa, a consultoria sempre é muito bem-vinda, né? Os empresários normalmente consideram a consultoria como um gasto, como uma despesa que não é tão necessária. Mas, muito pelo contrário, a consultoria traz uma visão externa da empresa que vai favorecer uma melhoria tanto na parte financeira como em algumas outras partes, tributária, comercial, entre outras. Para a pessoa física, a consultoria ela já não é tão comum, né? Pouquíssimas pessoas físicas vão contratar uma empresa de consultoria para fazer a gestão financeira dela. A não ser que seja alguma autônoma ali que está começando, né, querendo... Isso, né? E que tenha recurso disponível para isso, né? Porque não é um serviço que não é um serviço tão barato, né? Mas a pessoa física, ela conhecendo os gastos dela já ajuda bastante, né? Porque você consegue limitar algumas coisas, dentro do processo de disciplina, inclusive, limitar alguns gastos, né? Hoje a gente percebe, por exemplo, vamos sair para comer alguma coisa. Não é uma saída barata, né? Obrigada. Vocês viram? Mas são muitas dicas, tá? A gente, com certeza, aqui vai aguardar uma próxima participação. Obrigada. Eu que agradeço. Bom dia a todos aí. Vamos lá, então. Chegou a hora de mostrar você aqui no Cabral no Ar. Já quero ver os registros. Primeira participação veio de Porto Seguro, a Itamara, que já estava ligadinha ali com a gente nas notícias e o café na mão, que não pode faltar, né, Itamara? Obrigada pela sua participação e toda a turma do Extremo Sul do Estado. Tem clique também lá de Vitória da Conquista, olha, e ele foi ligeiro, né? O Paulo, obrigada, Paulo, pela sua participação, toda a turma da Suíça Baiana. E tem mais gente lá de Vitória da Conquista. Esse aí é o Milton, que fez também uma selfie aqui pertinho, mostrou mesmo que estava acompanhando o Cabral no Ar. A D'Ângela de Onápolis, que também está sempre com a gente, já tomou seu café. Vou tomar daqui a pouquinho, viu, D'Ângela? Daqui a pouquinho. Terminou o Cabral, já vou correr para esquentar com um cafezinho. Tem participação em dupla também, dose dupla, ó, Flávio e a Ana Sofia. Eles são lá de Borarema, ó, coisa fofa. Obrigada, Ana Sofia, também, ó. Beijo para você. Também tem participação, ó, tem mais uma dupla, a Emily e a Elisa de Porto Seguro, também ligadinhos aqui com a gente. Obrigada, viu, Emily e Elisa, também todo mundo de Porto Seguro que está nos assistindo. E hoje foram várias duplas, né? Gostei da criançada participando, para a gente fechar
tem o Miguel e a Sarai de Itabuna. Você que não mandou seu registro, amanhã tem mais, tá? 7h35 em ponto, eu tô de volta. Lembrando que hoje ainda tem Balanço Geral, a partir das 11h50 com o Tom Ribeiro. Que você tenha uma excelente semana, que Deus abençoe seu dia. Até a próxima. Tchau, tchau.